O programa Educação Brasileira de hoje vai falar sobre a obrigatoriedade do ensino de história e da cultura indígena no currículo oficial das escolas brasileiras. Esta é uma determinação de 2008, dada pela Lei 11.645. Mas na prática, de 2008 para cá, mudou alguma coisa no currículo das escolas em relação ao conteúdo ensinado sobre esse assunto? Quando falamos história e cultura dos povos indígenas, de qual história estamos falando? Daquela que os livros didáticos sempre trouxeram por muitos e muitos anos ou daquela história que os índios contam? Para falar sobre esse tema hoje, excepcionalmente, teremos 3 convidados aqui no nosso programa. Antônio Neto, que é linguista, pesquisador da USP, integrante do grupo Letra, que é Letramento, Etnicidades e Estilos em Transição, uma parceria da UFSCar com a USP. Olívio Juquepé, que é filósofo e também escritor. E também a gente tem aqui Everson Carlos da Silva, que é secretário das Américas da Sociedade Mundial de Etnoesporte. Para falar então sobre esse tema, já os nossos convidados aqui, eu começo com o Antônio. Antônio, qual que é a importância dessa lei? Mudou alguma coisa nas escolas depois que ela foi aprovada? Sim, com certeza, porque os professores passaram a procurar muito mais materiais a respeito disso e os próprios acadêmicos, os universitários passaram a se preocupar mais em preparar uma ponte entre a universidade e as escolas com relação a esse tema. E nós, como pesquisadores, a gente acha que é muito interessante fazer essa ponte entre a educação escolar indígena, que talvez o Olívio Juquepé possa falar melhor, das aldeias, e a nossa educação regular. Por quê? Porque talvez os professores indígenas, os indígenas das comunidades, são as melhores pessoas para conversar com os professores. E essa articulação tem iniciado e tem dado alguns bons frutos aí. O próprio Olívio pode comentar depois sobre as palestras que eles têm dado para professores da rede pública. Olívio, então é importante que a gente pode dizer assim que essa ponte entre a cultura indígena, diretamente dos povos indígenas aqui de São Paulo, enfim, das outras aldeias pelo Brasil, essa conversa entre vocês com os professores, coordenadores pedagógicos, isso tem acontecido? Então, na prática, eu moro na aldeia Curucutu, que fica aqui na região de São Paulo, Parelheiros. Então, a gente sempre recebe escola. Então, essas escolas vindo na aldeia, é muito importante eles virem porque eles vão aprender um pouco da cultura indígena Guarani. Porque no Brasil são várias etnias. E hoje, porque na verdade, as escolas sempre falaram dos índios, só que eles falavam mal. Então, hoje, com a lei, eu acho que ficou melhor, porque hoje eles têm mais um pouco de obrigação e correr atrás. Então, antes de existir a lei, começou a surgir os escritores indígenas. Então, desde a década de 84, eu já comecei a escrever. E quando saiu a lei 11.645, eu fiquei preocupado. Eu falei assim, mas o que os professores vão falar se não tem livros espalhados pelas escolas? O livro e que eles tem não têm aquele livro que conta a história do Brasil mesmo, né? Daí eu lancei esse livro chamado Tecoá, Conhecendo uma Aldeia Indígena. Então, eu criei uma história onde o professor, quando lê esse livro, ele vai começar a entender um pouco melhor da cultura guarani. Então, o surgimento dos escritores também é importante, porque nós vamos escrever história para que essas histórias cheguem nas escolas e eles possam ter, porque eles vão falar da gente, então que fale coisas boas, não fique falando mal, como sempre falaram, né? Então você acha que acredita que depois dessa lei, a história ensinada nas escolas, os professores já estão mais preparados para contar a história real mesmo? Sim, a gente tem que torcer para surgir mais pessoas, mais igual eu conheci lá no UFSCar. Então é importante a gente saber que outros estudantes começam a se interessar em ler o livro da gente, porque nós não somos best-seller não, a gente tem livros publicados, mas não vende livros assim direto. Então, a gente tem que ter a sorte das secretarias no Brasil comprar esses livros para que esses livros possam chegar nas escolas. Daí, aos poucos, outros professores vão se interessar, os alunos. E é importante as pessoas conhecerem um pouco da realidade indígena, porque eles estão no Brasil. Então, não adianta querer você saber só a história da Europa. Então, a Europa é importante você conhecer, mas por que não valoriza conhecer a história do índio? Agora, Everson, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho também. Você é da Sociedade Mundial de Etnoesporte. E o esporte indígena, ele pode ser usado também nas escolas e de uma maneira como um aprendizado para conhecer essa tal história e essa cultura que a lei cita? Sim, Tatiana, eu sou formado na área de esporte. Eu já tenho um trabalho extenso aí com 16 povos indígenas.
E aquela coisa que a gente sabe, né? A educação física não é uma criação ocidental. Então, todos os povos têm preocupação com a sua formação corporal. E os povos indígenas também têm a sua educação física própria. Quando eu visitei as várias aldeias com quem eu trabalhei, meu trabalho foi registrar sobre jogos e brincadeiras tradicionais de crianças, como as crianças brincam, como elas constroem a brincadeira. Então, esses elementos são fundamentais para um professor de educação física trabalhar, para dizer como que os índios brincam. Por exemplo, o jogo da peteca, peteca em Guarani, em Tupi, significa bater, e ninguém sabe. Então, e assim como muitas palavras, igual o Antônio estava dizendo, você teve a preocupação com a Copa do Mundo aqui, todo o metrô foi equipado para dar informação em inglês, mas, no entanto, o povo não sabe o que é jabaquara, o que é tucuruvi. Então, isso mostra que nós estamos ignorantes em relação aos significados de nomes de nossos países. O Antônio, meu colega ali da USP, né, com o professor Navarro, a gente sabe que vários estados brasileiros têm nomes tupis, então o brasileiro tem que estar atento a isso. Em relação ao esporte, eu tenho um trabalho aqui, esse aqui foi um trabalho que eu fiz, né, que virou até questão do Enem de 2010. Deixa eu dar uma olhadinha, se a gente consegue mostrar. Foi um trabalho que eu estive à frente, ajudei a organizar essa corrida de toras. Foi realizada na Semana de Meio Ambiente da USP e nós trouxemos esses povos indígenas, tiveram um contato muito positivo com os estudantes de educação física, que as pessoas não conheciam. As pessoas conhecem basquete, conhecem vôlei, mas não sabem como o índio se prepara fisicamente, qual é a educação física desses povos. Outra coisa interessante que foi também que a gente conseguiu juntar a palavra esporte, cultura e meio ambiente. Esse aqui foi a primeira semana de meio ambiente da USP, que eu ajudei a organizar em 2003. E aqui é a corrida de toras também, E aqui é a né? corrida de toras. Então, numa atividade igual a corrida de toras, você fala também sobre meio ambiente. Fala da relação, no caso aqui do povo Chavante, desses povos com o cerrado. E também, olha só que interessante, como está vinculado ao esporte. Atualmente, a nossa seleção brasileira de rugby adotou como símbolo da seleção o nome Os Tupis, porque no rugby tem uma cultura dos países, né, que você tem que ter um símbolo. E o nosso Brasil é o Tupi, que é até esse índio de cocar aqui. Ah, que legal. Eu tenho um trabalho também com a seleção brasileira de rugby, no sentido de ajudar a construir a identidade da equipe sobre a cultura tupi. Inclusive, estamos desenvolvendo o hino, né? Isso, a gente está com o professor Navarro também. Eles querem fazer um canto de guerra, que é parecido com o do All Blacks, que é aquela seleção brasileira de rugby. Então, o professor Navarro, junto com o Antônio, a gente está trabalhando nisso. Agora, Antônio, em relação à língua, quando a gente pensa no estudo da língua, está atrelado muita cultura também de um povo. Você não tem como, por exemplo, desassociar o inglês da cultura inglesa. E a mesma coisa com os outros idiomas. Quando a gente fala das mais diversas línguas faladas pelos indígenas no Brasil, Guarani, enfim, quando se pensa em ensinar, não só, claro que eu acho que é um pouco difícil hoje dentro das escolas você ensinar o tupi puro, mas existe algum tipo de movimento de ensino de tupi nas escolas, ou não como um idioma direto, mas enfim, inserido dentro da disciplina de história, enfim, da disciplina, das outras disciplinas da grade curricular, por exemplo, do ensino fundamental? Sim, o que existe é o seguinte, a gente pode dizer que as línguas veiculam todos os conhecimentos. Então, por exemplo, para os alunos que vão ser preparados para ser cidadãos, para trabalhar com a diversidade cultural no nosso país, eles precisam saber que, por exemplo, não se fala só português, né? Então, eu mesmo, quando vim aqui, já cumprimentei o livro como Mbaetchapa, né? Já comecei a arranhar um pouquinho de Guarani. Por quê? Segundo o censo de 2010, que teve o recurso da autodeclaração indígena, há mais de 250 línguas faladas no nosso país. E o que a gente pode fazer com a educação é mostrar como essas línguas são vivas, né? E como esse conhecimento veiculado, esses conhecimentos veiculados pelas línguas indígenas, podem ajudar a gente a procurar novos caminhos para viver nesse mundo mesmo. Por exemplo, que conhecimentos dessas línguas indígenas podem fornecer para a gente ferramentas para um mundo mais sustentável, por exemplo? Sabendo que os povos indígenas têm um cuidado com o meio ambiente, por exemplo. Outra coisa, na questão do tupi, a gente sabe que o ensino via pesquisa é muito interessante, principalmente quando já passa da idade da alfabetização. Se nós pararmos para conhecer a nós mesmos, né, fazer a pesquisa das escolas, do entorno das escolas,
por exemplo, perguntar como era esse espaço antes da gente. Vamos perguntar para os velhos como que era aqui essa região. Havia algum rio que foi transplantado? Como que era nomeado tal lugar, né? Esse ensino via pesquisa traz muito que está relacionado a que pessoas habitaram essas regiões e o que estava nomeado, né? E daí eu volto a falar do que o Everson estava dizendo. Se a gente pensar nos termos do Paulo Freire, dos temas geradores, os nomes são ferramentas importantíssimas para a gente trazer um ensino mais significativo para as pessoas, para os alunos e para os professores também, né? E quando a gente vê os nomes dos lugares no Brasil, a gente vê que nós podemos aprender muito com os povos indígenas, não só do Brasil, como de toda a América Latina, né? Eu voltei do México agora e o trabalho que eles fazem com o metrô é muito interessante, porque é um espaço ocupado por todos e vários nomes das estações são de origem indígena, né? Principalmente tupi. E por que não trabalhar mais a questão das origens desses nomes, que são tão presentes no nosso cotidiano? A legislação, a gente dando uma olhadinha nas diretrizes específicas dessa lei, tem o parágrafo 2º, ele diz o seguinte: os conteúdos referentes à história e cultura, porque a gente tem que lembrar que essa lei ela também fala da cultura afro-brasileira. A gente está destacando especificamente nesse programa a dos povos indígenas, mas a gente não pode esquecer que a lei também fala da cultura dos povos, da cultura afro-brasileira. Mas dando continuidade, então, os conteúdos referentes à história e cultura dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira. Bem o que você falou. Os conteúdos eles podem fazer parte dessas disciplinas, mas podem ser utilizados, por exemplo, como temas geradores. Exato. Ou até mesmo como quando se fala na educação interdisciplinar, talvez como um tema transversal, que pode atravessar as disciplinas, não é isso? Agora, eu queria que você contasse, Olívio, como que esses professores, que tipo de dúvidas esses professores, quando eles vão conversar com você em palestra, eles têm em relação à cultura indígena? Então, como a gente tem costume de receber escolas, sempre tem uma escola chegando, então a gente já gravou, a gente não entende o labial, mas a gente já imagina o que eles vão perguntar, né? Então, as perguntas são sempre repetidas. Então, se os alunos fazem umas perguntas dessas, é sinal que as histórias sempre foi mal contadas. Então, eles perguntam coisas que a gente, de vez em quando, a gente tem que dar umas cacetadas, né? Também, para ver se eles se tocam, né? Então, uma das perguntas que eu fico revoltado às vezes, eles falam assim, porque eles gostam de falar bonito, para mostrar que fala português bem português mesmo. Eles falam assim, vocês fazem incesto? Daí eu, como eu sou ignorante, dou uma de ignorante, para eles pensar que eu sou, e acho que sou mesmo. Daí eu falo assim, não, em incesto a gente não faz, a gente só faz cesto. Então é uma pergunta absurda. É porque isso entra na questão do senso comum também, sim, né? Em relação, por exemplo, o índio que é contado, por exemplo, no livro Guarani, enfim, aquela imagem que as pessoas têm em relação aos povos indígenas, ainda aqueles que não vestem roupas. Por que você está vestindo roupa? A gente já... Sim, daí... Deve ser uma pergunta comum eles não têm também, noção, né? sim. Daí como acontece? Daí eles perguntam, essa pergunta, para quem não entende o que eu estou perguntando aqui, incesto, é perguntar em português assim, vocês casam irmão com irmão? O ser humano não tem essas coisas. Então, por que o índio vai casar com a irmã? E outra coisa, quer saber por que a gente usa roupa? E a gente tem que explicar, porque foi 400 anos de massacre pressionando o índio a usar a roupa. E agora que a gente usa a roupa, eles querem que a gente tira. Então, existe essas absurdo. Depois eles querem saber se a gente come cobra. São muitas coisas assim que eles não têm noção, então daí fica repetindo as mesmas palavras sempre. Então por isso que eu sempre luto nessa área. É importante os povos indígenas começarem a escrever sua literatura nativa, porque a gente vai trazer conhecimento e vai fazer com que esse professor tenha esse preparo melhor para que as crianças possam valorizar o índio também, porque a gente, na verdade... quando eu falei que os escritores indígenas vendem pouco livro no Brasil, pouca gente compra, porque na verdade a gente sofre duas vezes. A gente sofre preconceito por ser índio e sofre por ser escritor também. Porque eles acham um absurdo, o índio escrever, mas será? Então, o meu filho, que vai lançar um livro na Bienal agora, dia 30 de agosto, pela editora Panda Books, no estande da Secretaria de Educação, às 3 horas da tarde. E daí... os outros falam assim, mas foi ele mesmo que escreveu, não foi você? Então, do mesmo jeito, eles perguntam para mim. Às vezes, quando eu mostro meus livros, os outros falam, mas foi você mesmo que escreveu? Eu falei, sim.
E a utilização, por exemplo, da literatura, assim como o esporte, faz com que esse tipo de estereótipo diminua na sociedade de uma maneira geral, e principalmente aos educadores, não é? Para você, uma coisa interessante, quando eu faço meu trabalho, esse ano eu fui viajar para os Jogos Indígenas. Então o pessoal pergunta, mas índio joga futebol? Aí eu falo assim, mas joga, mas não é da cultura deles? Falando, claro que é. Porque a partir do momento em que o futebol passou a ser incorporado, isso ele foi ressignificado dentro da cultura indígena. Mas, por exemplo, o futebol não foi inventado pelos brasileiros, mas faz parte da cultura brasileira. A mesma coisa que o Olívio estava falando, se o índio usa relógio ou usa roupa, ele não deixa de ser índio. A mesma coisa você não deixa de ser brasileiro se você ouve Elvis Presley. Então, em relação à comida também, quantas coisas nós comemos de frutas que veio da cultura indígena? O brasileiro ainda continua igual aquilo que a gente sempre fala, né, Tatiana? Caboclo querendo ser inglês. E esquece que o Brasil sofre influências de matrizes africanas e indígenas. Então isso tem que ser trazido na escola. Uma coisa também que eu só gostaria de pontuar, nós tivemos um trabalho trabalhei junto com o Olívio no projeto Tenonderan, 16 aldeias do estado de São Paulo, onde nós fizemos a Carta Tenonderan, que foi oficializada na Assembleia Legislativa. Então esses documentos podem ser incluídos dentro do livro didático do município. Fechando só em relação ao esporte, esse ano também a gente tem interesse em estar trazendo povos indígenas para fazer apresentações dos seus esportes tradicionais para que o brasileiro possa conhecer, como a corrida de toras. Eu já tenho um projeto em discussão com o Comitê Olímpico Brasileiro de fazer na cerimônia de abertura dos Jogos, para caracterizar o Brasil recebendo os povos do mundo todo. E o Brasil foi formado do indígena trazendo hoje o que somos nós. Antônio, eu queria te ouvir em relação às dificuldades da prática dessa lei. Você acredita que o problema é só a falta de informação ou tem alguns outros entraves em relação a se colocar em prática, pensando que a gente já está em 2014, enfim, são 4 anos, na verdade, que a lei está sendo... 6 anos que a lei está sendo colocada em prática, mas ainda as escolas enfrentam dificuldades. Qual que é o maior problema? Olha, eu creio que há uma carência de materiais que nós podemos sanar fazendo oficinas, como nós estamos fazendo agora. Vamos fazer uma oficina em Mauá agora, para que os professores trabalhem com ensino via pesquisa e construam com o seu próprio bairro os seus próprios materiais, com uma questão de sanar esse problema emergencial que é dos materiais. Né? Agora, outra coisa metodológica é que os professores têm mesmo essa dificuldade que você levantou, de relacionar as duas temáticas, a temática afro-brasileira e a temática indígena. Né? Eu sugiro que o tupi, nesse caso, pode ser um tema gerador, sim, um só, de muitos outros que podem vir. Por quê? Porque as línguas gerais formadas com base no tupi foram faladas não só por indígenas, foram faladas por todos os membros do sistema colonial brasileiro. Então, em comunidades quilombolas, é muito comum também você ver a utilização de palavras de origem tupi e também algumas comunidades que até falam algumas coisas que têm uma proximidade com essas línguas gerais de base tupi. Recentemente se descobriu, né, que houve uma língua geral de base tupi falada no sul da Bahia. Então, assim, há uma proximidade também naquele ponto que eu retomo agora. Para se pensar em modelos alternativos de vida, como nós podemos viver num mundo mais sustentável, não só os indígenas, mas as comunidades quilombolas, as comunidades afro-brasileiras têm muito a ensinar para nós. Né? E gostaria de pontuar também, então, na alfabetização, abalar esses estereótipos é fundamental, porque as crianças não nascem com os preconceitos, elas aprendem os preconceitos, que o Olívio comentou. Então, trabalhar na alfabetização a temática da diversidade é fundamental, até porque a alfabetização no Brasil, queria mostrar esse livro aqui, de Engatu, ela não se dá só em português. Né? Com a educação escolar indígena, há muitas comunidades que são alfabetizadas na sua língua materna, que pode ser uma língua indígena. Esse é um exemplo aqui, eu gostaria de divulgar. Iengatu, o que significa? Então, Iengatu, né, é o tupi moderno, é o tupi que é falado hoje, né, em muitas comunidades da Amazônia. Esse trabalho foi produzido pelos professores indígenas do município de São Gabriel da Cachoeira, onde se fala mais de 18 línguas. Nós trabalhamos junto com eles por 6 meses e todo o trabalho foi feito via pesquisa com alunos e professores. Né? Para mostrar isso, que
A alfabetização é plurilíngue no Brasil, sim. Isso precisa ser divulgado para os professores, né? E é uma forma de mostrar na alfabetização, né, que é possível abalar esses estereótipos que nós já comentamos aqui. E para os anos posteriores, o ensino via pesquisa creio que é um caminho possível. A gente sabe das dificuldades dos professores, mas esses dois pontos aí são importantes. É interessante a gente falar que a gente está falando, quando se fala nessa legislação, nessa lei especificamente de 2008, quando a gente fala nessas escolas, são as escolas regulares. Exato. Porque as escolas indígenas, elas têm uma outra realidade, Exatamente. não é isso? Normalmente, Exatamente. nas aldeias, existem as escolas tanto de educação infantil, quanto as escolas de ensino fundamental, ligadas à prefeitura ou governo do estado. Sim. Mas, de qualquer maneira, a legislação para essas escolas, ela é diferente, né, Antônio? Ela é diferente e o Olívio pode comentar melhor, talvez. Há uma autonomia para se decidir o currículo. Até porque as crianças, normalmente, elas aprendem, por exemplo, no caso aqui de São Paulo, elas vão aprender a língua portuguesa aos 5, 6 anos, não é isso? Ou até depois, né? No caso da Amazônia, há pessoas que vão aprender português com 14, 15 anos de idade. E antes disso vão falar 3, 4 línguas indígenas, como o caso do Noroeste Amazônico, né? E, então, assim, é muito importante esse diálogo da educação escolar indígena com a educação regular. Eu creio que essa composição de conhecimentos é que é a chave para os professores terem essa formação de qualidade. Como é que funciona, Olívio, nas escolas indígenas, essa questão da alfabetização e a questão do currículo? Então, uma coisa mais importante que existe na aldeia é que quem dá aula é o próprio índio, né? Então, facilita muito, porque a gente tem uma cultura a ser respeitada. Então, para respeitar, tem que ser o próprio índio dando aula, porque quando vem uma pessoa de fora, ele já vem com a cultura dele e ele começa a fazer com que a criança desvalorize a própria cultura dele. Então, a criança nossa, ele não tem vergonha de ir na sala de aula, ele vai do jeito que ele quiser, né? Então, nós temos vários costumes lá que a gente não pode ficar falando aqui, porque o branco é cheio de lei, né? Então, se a gente fala, o que a gente fala está errado. Então, quando o índio dá aula, então tudo que acontece lá dentro é da cultura do índio. O que acontece na cidade é outra cultura. Então, a criança nossa, estando lá dentro, facilita. E ela, como ela já fala Guarani, o professor vai escrever textos em português, mas ele vai falar em Guarani com essa criança. Então, facilita muito. E a criança nossa, hoje em dia, eu sempre brinco com o jornalista, né, que eu falo assim, ó, as crianças nossas são safadas, eles aprendem, ninguém ensina eles aprendem o português. Então, você vê criança na aldeia com 3 anos falando português e ninguém ensinou. Então, eu brinco, né, porque antigamente tinha dificuldade, demorava 14, 15 anos que aprendi. Hoje não, hoje a criança ela globalizou também até nessa coisa. Então, eles aprendem muito rápido. Mas normalmente na aldeia se fala o Guarani, só o Guarani. No caso aqui. Isso, só o Guarani. Paulo, né? A segunda língua é o português, né? Como eu falei, porque não adianta, os pais não ensinam, eles aprendem porque vem um turista na aldeia, ou vem, de repente assiste um desenho e as crianças são rápidas demais, então eles começam a captar a coisa. Mas é diferente, por exemplo, no caso, nós temos até um programa aqui na grade da Univesp TV que fala sobre a questão da avaliação. As avaliações estaduais, por exemplo, de rendimento e as avaliações nacionais, no caso, por exemplo, da Prova Brasil, que resulta no IDEB, hoje em dia não se leva mais em consideração as escolas indígenas. As escolas indígenas não participam mais dessas avaliações, até porque elas têm um currículo diferenciado e não há como comparar, por exemplo, uma criança da escola indígena, que aprendeu a falar efetivamente português aos 6 anos de idade, com uma criança de escola regular, ou da comunidade dos brancos, como vamos dizer assim, não sei como vocês falam, né? Mas, de qualquer maneira, não tem como comparar. O currículo é diferente, essas crianças têm aprendizagens diferentes, inclusive esse programa está disponível na grade da Univesp TV, quem quiser assistir, é bem interessante. Então, é isso mesmo, a escola tem que ser vista de um outro jeito, não é isso? Tem que ser, porque a criança nossa, como ela fala Guarani, então, quando surgiu há uns anos atrás, a escola lá da nossa região, da outra aldeia vizinha, saiu em último lugar. Eu vou, mas como? Então, levasse a prova então, em Guarani, que eles tinham respondido com mais facilidade. Daí eles poderiam ter ganhado. E no outro ano seguinte foi analisado de novo. E daí a aldeia perdeu. Só que ela perdeu antepenúltimo, depois ainda teve uma escola dos brancos que ainda perdeu para nós. Imagina, falando português.
Essa questão do ranking é bem complicada mesmo. Agora, eu queria, Everson, que você falasse um pouco sobre a utilização do esporte no currículo. Vocês já têm algum tipo de trabalho? Vocês já foram procurados por algum município para poder, de certa forma, dar algum curso de formação para esses professores e, quem sabe, até trabalhar o currículo nessas disciplinas especificamente a educação física, mas nesses esportes que são ligados, por exemplo, à cultura indígena? Sim, eu já fiz trabalhos para a FUNAI, também para o Ministério do Esporte, discutindo também dentro do currículo, porque até os próprios indígenas querem uma educação física própria. Então, também existe uma preocupação em se valorizar mais a atividade física do não índio do que do índio. Então, você vê em muitas aldeias, por exemplo, a tradicional corrida de toras. Por um período começou a se praticar mais futebol do que a corrida de toras. Então, isso acaba deixando os mais velhos preocupados. Porque acaba com a cultura, né? Alguma coisa que faz parte da cultura indígena, poderia desaparecer, enfim. Poderia, sim, deixar de ser praticado. Porque eu considero hoje o futebol já também um esporte indígena, assim como faz parte da cultura brasileira, também é do índio. A gente ressignifica. Outra coisa que eu vejo também de interessante, na minha área de educação física, não há discussão sobre a cultura corporal dos povos indígenas. Então, nossa área é totalmente ocidental, eurocêntrica, e nós não sabemos como as crianças brincam. Há muitas brincadeiras que podem ser utilizadas dentro do currículo da escola de educação física, né, e o professor contextualizar com os alunos. Eu vejo que é muito rico. Essa questão das brincadeiras pode ser explorada muito nas escolas de educação infantil também, né? Sim. Se trabalhar os jogos mais antigos, as danças tradicionais também é algo que pode fazer parte do trabalho dos professores, né, Antônio? Com certeza. E os materiais multimídia também podem ajudar muito nisso, né? Porque, como o Everson pode explicar melhor para a gente, esse trabalho motor, esse trabalho corporal, ele dialoga com o trabalho verbal, né? Então, a gente sabe que em muitas comunidades indígenas há uma dificuldade para ter internet e tudo mais. Só que o material multimídia tem essa abertura para você mostrar todas essas linguagens dialogando, né? E isso é fundamental para a criança porque ela não pode ficar parada, sentada, né? Esperando uma pessoa só expor conhecimento para ela. Quando eu vou na aldeia lá na Tenondé, né, e na Curucutu também, é muito gostoso você chegar lá, ver as crianças brincando, enquanto a gente vê nossas crianças aqui muito direcionadas, todas sentadas, ensinando a ficar quieto. Então, as crianças têm muito mais uma liberdade e uma criatividade maior em brincadeira. Hoje a gente reclama muito, né? Você vê muita criança obesa que fica direto na televisão, diante do computador. E quando você vai numa aldeia indígena, você vê que o vocabulário motor, né? Vamos pensar a parte motora como vocabulário muito mais rico, muito mais desenvolvido. E você pensa, para desenvolver um esporte com essa criança é muito fácil, porque já tem todo um repertório motor bem trabalhado. Tá ótimo, então. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Educação Brasileira, que hoje falou sobre a questão do ensino, da história e da cultura indígena nas escolas de educação básica no Brasil, uma legislação de 2008, e a gente discutiu um pouquinho essa questão. Eu agradeço imensamente aqui o Everson, o Antônio, também o Olívio, que participaram conosco aqui do Educação Brasileira. E o nosso programa volta quarta-feira que vem, às 9h15 da manhã. Não perca. Tchau.